Olha, pessoal, a cada relato de cada ex-refém que vem à tona, que chega na mídia, a gente imagina que chegou no limite do imaginável. Mas aí vem outro refém e revela mais absurdos. No vídeo de hoje, eu vou trazer o relato de uma ex-refém de 42 anos que diz que foi sequestrada por civis armados. Isso pode parecer absurdo para você, mas o pior ainda está por vir. Esses civis a venderam para o Hamas. Não sai daí, eu já volto. São atrocidades em cima de atrocidades. É eita atrás de eita. E a cada dia que passa, a cada revelação que vem à tona na mídia, a gente fica cada vez mais abismado. Cada vez mais se perguntando: por que ainda tem gente que defende? Por que ainda tem gente preocupada com o bem-estar dessas pessoas? Ainda existem reféns em Gaza. Muitos deles levados pelos civis que muitos defendem. Vamos direto para a reportagem que saiu no The Times of Israel, onde uma refém libertada diz que foi sequestrada por civis armados de Gaza e vendida para o Hamas. Hoje, ela está fazendo um tour pela Europa para conscientizar as pessoas de que ainda existem 133 reféns em Gaza. Essa é a moça Nili Margalit, é o nome dela. Uma refém israelense que foi sequestrada durante o ataque terrorista liderado pelo Hamas em 7 de outubro, disse na segunda-feira que foi capturada por civis palestinos armados e mais tarde a venderam para o grupo terrorista que governa Gaza. Seria cômico se não fosse trágico. Gente, será que alguém ainda consegue se preocupar com quem comete uma ação dessa? Não tem como, é impossível. A revelação de Nili Margalit numa entrevista à revista francesa Le Point pareceu realçar ainda mais até que ponto a participação no ataque de 7 de outubro, onde cerca de 1.200 israelenses foram mortos e 253 foram feitos reféns, se estendeu para além dos combatentes do grupo terrorista Hamas. Margalit compartilhou sua história durante uma parada em Paris, em uma viagem pela Europa com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os 133 reféns, ainda em Gaza. Caso você não se lembre, ainda existem reféns. Para quem não se lembra, reféns é um crime de guerra. É um crime contra a humanidade. Que ninguém toca no assunto. Tá todo mundo preocupado em acusar Israel de crime de guerra, de coisas inexistentes. Mas o que existe, e tá bem claro para todo mundo, ninguém realça. Margalit estava em sua casa, no kibbutz Nir Oz, na fronteira com Gaza, quando milhares de terroristas palestinos atravessaram a fronteira pouco depois do amanhecer, no dia 7 de outubro. Como muitas outras pessoas, ela se refugiou no abrigo antiaéreo da sua casa, antes de começarem a chegar mensagens dos vizinhos partilhando que terroristas tinham se infiltrado na sua cidade. Por volta das 9 horas da manhã, terroristas invadiram a casa de Margalit, saqueando quartos e incendiando a casa. Eles logo a encontraram escondida em seu quarto seguro. Não estava trancado, permitindo que os invasores o abrissem facilmente.
A porta destrancada pode ter salvado a sua vida, ao contrário do que muita gente pensa. Aqueles que se barricaram nas salas seguras morreram porque os terroristas atiraram nas portas ou tacaram fogo por baixo da porta. No caso de Margalit, os terroristas simplesmente abriram a porta da sala antes de descobrirem a necessidade de atirar pela entrada. A mulher de 42 anos foi puxada para fora e coberta com um lençol branco, enquanto estava cercada pelo que ela descreveu como civis armados com kalashnikovs, ou fuzis. Ela foi forçada a subir em um carrinho de golfe e levada até a fronteira sul antes de ser transferida para um carro e levada para a cidade de Khan Yunis, em Gaza, no sul de Gaza. Lá, os seus sequestradores civis negociaram com o Hamas para me vender. Quando eles foram pagos, eu fui levada direto para um túnel. Inicialmente, Margalit foi levada para uma área com cerca de 30 outras pessoas, muitas das quais eram vizinhos e amigos do mesmo kibbutz. Os homens ficaram com os rostos inchados e as pernas feridas depois de serem arrastados em uma motocicleta. Os reféns foram divididos em grupos menores, incluindo um formado por pessoas com mais de 70 anos. Mencionei que eu era enfermeira do pronto-socorro, disse Margalit. Ela acabou sendo colocada em uma pequena sala com cerca de uma dúzia de outras pessoas, sob a vigilância de 4 guardas. Amontoados, eles recebiam pequenas porções diárias de arroz e pão, o que causava problemas estomacais em alguns dos reféns. Vários reféns não tinham óculos nem aparelhos auditivos ou não tinham oxigênio. Eu era seus olhos e seus ouvidos para que pudessem se orientar nos túneis. Margalit trabalhou para se manter fazendo exercícios de yoga. Ela cuidou dos demais reféns, principalmente dos idosos ou os que precisavam de medicamentos. Um dos sequestradores, falando em árabe, traduzido por um refém, pediu uma lista de medicamentos de que precisavam, mas os remédios que chegaram eram inadequados. Rapidamente, estabelecemos uma rotina. Os pacientes tinham que comer no mesmo horário e depois tomar os comprimidos em outro horário. Mas estávamos com falta de estoque. Soubemos depois que o Hamas recebeu caixas de remédios e óculos da Cruz Vermelha, enviados de acordo com as necessidades de cada refém. Mas pelo que ela relata aqui, pelo que eu entendi, ninguém recebeu. Os dias eram extremamente longos e os sequestrados inevitavelmente discutiam. Houve gritos, choros, mas também risadas. É normal colocar 10 pessoas na mesma sala. Somos humanos, mas sempre apoiamos um ao outro. No início, eu disse a mim mesmo que duraria apenas 2 dias. Então, compreendi que Israel nunca pagaria por tantos reféns. Isso deprimiu algum de nós. Tivemos que aguentar psicologicamente. E ajudar foi a minha maneira de sobreviver. Margalit disse que os reféns desconheciam em grande parte o que mais tinha acontecido em 7 de outubro, além dos sequestros individuais. Então, as pessoas que foram sequestradas primeiro não souberam o que tinha acontecido em Israel. Para elas, invadiram, sequestraram pessoas e ponto. Alguns só souberam das atrocidades que aconteceram depois que saíram. Margalit acabou sendo libertada de Gaza em 30 de novembro de 2023 como parte de uma trégua negociada entre Israel e o Hamas, que libertou mais de 100 reféns. Ela não recebeu nenhum aviso da sua liberdade com antecedência. Um guarda veio, me pegou, apontou para mim e disse: "Vá, vá." Não deu nem tempo dela se despedir dos outros reféns com quem havia sido mantida em cativeiro.
De volta a Israel, familiares e amigos a visitaram no hospital, onde ela estava se recuperando, e lentamente a informaram sobre o que havia acontecido em 7 de outubro. Um dia após a sua libertação, as forças de defesa confirmaram a morte do seu pai, cujo corpo permanece em Gaza. Margalit está agora em um tour pela Europa para fazer campanha em nome da situação dos restantes reféns. Libertar os reféns é a chave para acabar com essa guerra. Quanto a si mesma, ela disse: "A minha reabilitação começará no dia em que os reféns forem libertados." Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que ser forte pra caramba. Passar por isso tudo e ter forças ainda para compartilhar tudo isso, relembrar tudo isso. O povo judeu é brabo. E a gente vai vencer isso. E o Hamas, se Deus quiser, será derrotado. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que esse relato dessa ex-refém possa rodar o mundo, ou pelo menos rodar as pessoas que estão à sua volta, para que mais e mais pessoas saibam dos horrores que aconteceram no dia 7 de outubro. E que pensem duas vezes, algumas pessoas, na hora de vir pedir clemência, na hora de vir pedir piedade pelos civis de Gaza. A grande maioria apoia o Hamas. A grande maioria apoia que um novo 7 de outubro seja feito. E milhares deles entraram aqui em Israel e sequestraram israelenses. Ninguém teve piedade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.